Começa agora, Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Vitrine Literária com Francisco Grijó, aqui pela Rede Vitória, podcast, YouTube. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos continuar, evidentemente, conversando sobre literatura, mas hoje nós vamos misturar literatura com história. História mesmo. Eu tenho aqui diante de mim, daqui a pouco eu mostro a vocês quem é, eu tenho aqui diante de mim um historiador que consegue unir literatura, unir o texto dramático, que é o texto para teatro, e a história em toda a sua literatura. E, claro, é basicamente um poeta. Eu tenho aqui o Duílio Custer Cid, a quem eu chamo de Duílio Custer, né? Mas ele traz também a palavra Cid, que é o nome dele completo, nos seus livros. Então eu prefiro falar Duílio Custer Cid. O Duílio já foi entrevistado por mim em outras ocasiões. O Duílio é um mestre em História, formado pela UFES e mestre pela UFES também. E Duílio, ele escreveu muito sobre teatro. E é justamente a partir dessa ideia que a gente começa a conversar. Porque talvez nem todo mundo entenda, mas teatro tem uma ligação direta com literatura, porque o teatro trabalha com o gênero dramático. E o gênero dramático é um dos gêneros literários. Então, o teatro e a literatura têm uma relação muito íntima. Eu abro esse bate-papo com o Duílio com uma pergunta para eles, que é a seguinte. Duílio, primeiramente, aliás, antes da pergunta, muito obrigado por você ter aceitado o convite. E vem a seguinte pergunta. Ao escrever para teatro e sobre teatro, você é também um poeta. Ou seja, você consegue unir esses elementos. A minha pergunta para você é a seguinte. Como é possível fazer essa ligação entre a poesia, que é algo solto, que é algo absolutamente sentimental e subjetivo, com a ideia do diálogo, que é a base do teatro? Sim. Como é que você consegue fundir esses elementos? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, parabéns pelo programa. Bom, você falou de três áreas, assim, três grandes áreas de interesse da minha vida, né? Que são teatro, história e literatura. E, de alguma forma, eu sempre procurei, como você disse também, dialogar, né? Fazer o diálogo entre uma coisa e outra. Por exemplo, na minha pesquisa, né? Que eu pesquisei o teatro no Espírito Santo durante a ditadura militar, eu procurei trazer um pouco digamos assim, da emoção da poesia para o trabalho, assim, porque sempre me incomodou muito esses trabalhos acadêmicos mais frios, né? E isso aparece, por exemplo, nas citações das fontes, assim, né? Quando você vê artistas da época falando sobre aquele período, né? Assim, você pode, de alguma forma, pegar essa essência da poesia, né? Essa essência emocional que a poesia ela possui muito bem. Da mesma forma, nos meus textos teatrais, eu procuro também dialogar com a história. O que pode ser um risco, né? Assim, o risco tanto da obra teatral quanto da obra poética, ela ficar um pouco didática. Né? Mas, enfim, quando eu escrevo, as coisas vão saindo meio que assim, de forma um pouco automática. Né? Assim, essa mistura ela vai se dando de uma forma muito natural. Mas é, sim, um ponto de atenção. Né? Assim, como fazer o diálogo entre as linguagens, né? Digamos, a linguagem da pesquisa histórica, com a poesia, com o teatro, de forma que uma enriqueça a outra, sem, contudo, que uma prejudique a outra, né? Como esse exemplo que eu dei. Você escreveu esse livro magnífico, que é o que você mostra aí para o pessoal, para quem está nos vendo, evidentemente, né? Que é um livro sobre o teatro capixaba durante o período militar, né? Até que ponto a pesquisa histórica, ela ajuda você a criar textos dramáticos? Não criar poesia, mas textos dramáticos, ou seja, conhecer o teatro como historiador ajuda você a criar o teatro pessoal de Duílio Custer? Não sei, não saberia dizer a medida disso, né? Assim, eu penso que a história ela me ajudou muito a
a reforçar um certo olhar crítico sobre a realidade e que isso transparece em tudo que eu escrevo, né? Assim, um olhar crítico eu já apresentava, mas que a história ajudou a tornar isso ainda mais forte, né? com mais substância. Mas não saberia dizer assim, de que forma... Desculpa, repete novamente? Eu queria saber de você se conhecer o teatro, a história do teatro, ajuda na hora de criar o texto teatral. Sim. Acho que não necessariamente. Né? Assim, como eu disse, ele ajuda de forma indireta numa perspectiva de um olhar crítico sobre a realidade. Mas assim, o que eu vejo que me ajudou mais, por exemplo, foi o conhecimento de teatro quando eu me lancei a escrever prosa. Tem uma experiência, né, que é o livro infanto-juvenil Ailio Marmelo, né, que é um livro de prosa. Mostra pra gente aí. E eu estou me aventurando nos últimos anos a escrever uma prosa de maior fôlego. Assim, e para adultos? Para adultos. E eu percebo muito claramente assim, a influência do teatro, no sentido de a experiência com o teatro me ajudando, por exemplo, a pensar os personagens e pensar a trama. Né? Assim, porque o texto teatral, no meu entender, ele é o lugar principalmente da trama. Assim, você procura textualmente uma linguagem mais enxuta, mas procurando focar na estrutura do espetáculo. Né? Assim, a palavra ela é um dos elementos que compõem uma peça teatral. Ela não é a soberana, certo. Né? Como num romance, num conto e na poesia. Então, assim, a visão sobre o teatro me ajudou muito e tem me ajudado a pensar a prosa. Né? Eu percebo essa influência mais do que o teatro me influenciando a escrever a pesquisa histórica. Eu estava lendo na semana passada esse texto que está aqui, que vocês que estão apenas nos ouvindo não podem vê-lo, chamado O Canto da Crise. Está aqui, para quem está nos vendo. O Canto da Crise. Nesse livro, que é um livro de poemas, há um poema que me impressionou muito. O poema diz o seguinte: desperto de um breve sonho infinito, no qual, voando alto, feito Ícaro, abraçava o sol e conservava, embriagado de delírio, a minha esplendorosa asa e transformava em cada canto o pranto em riso. E como o rio de calor penetrava em cada espírito, varrendo da terra todo o detrito e inaugurando a nova era em que perante cada cílio só se enxergaria primavera. Eu achei esse trecho uma das mais belas coisas que eu li nos últimos tempos da sua geração de poetas, que é uma geração muito boa, né? Essa geração de quem está hoje entre 35 e 45 anos, que está fazendo uma poesia muito densa, uma poesia muito bem armada. Esse texto, O Canto da Crise, é um texto que tem muito de política. Sim. Mas você tem também um livro de poemas chamado O Sobrado. Por quê? A pergunta que alguém pode fazer é: por que você, Grijó, está dando tanta importância à poesia se você está entrevistando um dramaturgo? Porque me parece que você é mais poeta do que dramaturgo, tá? E em O Sobrado e O Canto da Crise, você conseguiu estabelecer uma relação muito forte com a palavra poética, que é altamente metafórica, diferentemente da linguagem teatral. Certo. São dois duílios aí? Engraçado você falar isso, porque eu comentei agora há pouco, eu estive no evento Santa Teresa e tive a oportunidade de conversar com a professora Bernadette Lira rapidamente. Ela fez um comentário sobre esse livro que me chamou muita atenção, que ela falou: você já pensou em transformá-lo numa peça de teatro? E é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Assim. E ela sabia que você era... Eu não sei, essa foi a minha dúvida, assim, né? Eu até perguntei para minha esposa, que a conhece, se ela tinha comentado alguma coisa ou se ela teve essa ideia a partir da leitura do próprio texto. Enfim, para mim foi uma surpresa, né? Mas, então, são dois livros que né, assim, como eu falei anteriormente, eles dialogam com a história, né? Porém, quando eu estava escrevendo, não pensei exatamente de forma teatral, né? Assim, estava, de fato, imbuído da poesia, assim, de me focar no universo da palavra, né? Assim, que no meu entender, na poesia, a palavra é soberana. Né, assim, é como se fosse uma pintura com palavras. Né, assim, existe um contexto, digamos, um contexto histórico, emocional, e a partir disso, dessa tela, você vai pintando essa tela com palavras. O Canto da Crise ele foi escrito num contexto muito específico. Né, assim, ele tem esse nome porque foi, de fato, fruto
de um período em que vivemos, né, no qual eu percebi o diálogo entre três grandes crises, né, assim, uma crise nacional que seria aquele período de 2014, a eleição de 2014, posteriormente 2016, com o impeachment de Dilma, e né, assim, aquela fratura ocorrendo no país, e posteriormente, né, a ascensão de um certo pensamento de extrema-direita, né, neofascista, e isso em âmbito mundial, né, com a ascensão do Trump, por exemplo, e tudo que ele representa, e ao mesmo tempo no Espírito Santo, o período da greve da PM, né, assim, que para quem viveu também foi uma experiência absolutamente traumática. Então, assim, o livro ele foi escrito em pouquíssimo tempo, né, dentro desse contexto, então numa perspectiva meio catártica, assim, né, de palavras que eram jogadas a partir desse contexto que todos estávamos vivendo. E o trecho que você leu particularmente, que é de um poema chamado Ego, né, assim, são 5 poemas. Exato. Né? Que seria Pátria, Mundo, Ilha, Ego e Tel, que é como se fosse a ideia de uma crise que ela reverbera desde do indivíduo, né, e vai reverberando para a sua cidade, estado, país, mundo e até para a metafísica, sei lá. O poema que você leu de forma particular, ele traz até lampejos de esperança, assim, né? No meio desse contexto de crise, ele é um olhar de esperança também. Você escreve o texto, então você está nele. Ninguém discute. Sim, né? Mas, sim. certo. Mas, ao observar essa realidade, ao observar a realidade mundial, a realidade brasileira e a realidade especificamente do Espírito Santo, é uma visão pessoal ou é uma visão que traz aquilo que a maioria vê? Ou seja, a greve da PM foi uma coisa problemática para todo mundo. Mas o que está no texto? É como o Duílio vê? É sempre pessoal. É sempre pessoal. É sempre a minha visão pessoal, assim. Eu acho que eu encontrei na literatura uma forma, talvez a forma de comunicação por excelência, assim. Mais talvez do que a academia, mais talvez do que a conversa entre pessoas. Eu vejo a literatura, né, assim, no meu caso, como... E a literatura, e eu incluo o teatro também. Como o meu grande veículo de expressão. Não que eu tenha muitos leitores, assim, né? Mas eu vejo uma forma privilegiada de comunicação é o livro ou a peça de teatro. A sua formação, eu volto à questão do início. A sua formação de intelectual ligado à história, ela entra nesse livro do Canto da Crise, ela entra como um observador analítico do que está acontecendo? Sim, é difícil falar de que forma isso acontece objetivamente, né? Assim, é claro que de forma indireta isso aparece, mas eu não busquei escrever o livro como um pesquisador, né? Assim, com a preocupação que um pesquisador, um historiador, um acadêmico teria. Pelo contrário, né? Assim, eu procurei escrever o livro como um indivíduo que está vivendo as dores e delícias, muito mais dores do que delícias desse momento que vivemos, mas sem essa preocupação de ser um historiador, né? É claro que a minha formação ela está em mim, né, o tempo inteiro. E como eu disse anteriormente, assim, porque não necessariamente é bom, né? Muitas vezes eu já num festival de teatro, por exemplo, eu recebi uma crítica a uma peça que eu tinha escrito por ter soado muito didática, né? Assim, com muitas referências históricas. Então, isso está em mim, né? É difícil eu me separar disso e não necessariamente é bom, né? Assim, mas isso aparece nos textos. E o Duílio, escritor infantil? Porque nós temos o Duílio historiador, o Duílio teatrólogo, o Duílio poeta e há um Duílio que escreve para crianças. Sim. Essa é uma aventura ou é uma aventura no sentido de que eu me aventurei em escrever um livro ou é uma tendência mesmo? Existe plano de, por exemplo, de continuar a escrever textos infanto-juvenis? Essa pergunta é interessante, assim, porque eu acho que no fundo tudo que eu faço é uma grande aventura, sabe? Assim, porque às vezes eu olho para trás da minha história assim, e eu não consegui fazer um percurso certinho de alguma coisa, né? Eu não fui só o historiador, como poderia ter sido, né? E sei lá, talvez né, dando aula na Universidade Federal e sendo um historiador com um vasto trabalho de pesquisa. Ao mesmo tempo, também não fui só alguém de teatro que poderia estar nesse lugar, ou só poeta. Então, assim, eu vou vivendo as aventuras que vão surgindo na minha vida. Assim, não é algo muito planejado, né, com um objetivo muito claro. Assim, eu tento ser fiel à minha vontade, né?
O livro infanto-juvenil, né, o Aile Marmelo, surgiu por conta da minha experiência com a paternidade, né? Eu tenho um filho hoje com 10 anos. E no momento em que outros colegas também tiveram filhos, né? Então, assim, eu falei, pô, eu preciso me comunicar com eles também, assim. E eu gostaria de ter essa sensação, assim, de escrever algo que o meu filho pudesse ler, pudesse conversar comigo, né? E os filhos dos meus amigos. E fui muito feliz nesse sentido não estou falando da qualidade, né, do texto ou não, mas feliz no sentido de que muitos amigos leram o livro com os filhos e me mandaram fotos depois, né? E eu tive a oportunidade de conversar tanto com meu filho quanto o filho de colegas. E foi bastante realizador. Um livro que apesar de infanto-juvenil, também traz essa característica de um olhar crítico sobre a realidade, né? Tudo bem, a literatura infanto-juvenil, ela tem essa característica. Mas me diga aqui, você realmente acha que o que você escreve poeticamente comunica? Você acha que é importante é prioritária essa comunicação com o leitor? Ou você escreve para você? Você escreve pensando no leitor? Não escrevo para mim. Assim, você não escreve para você? Escrevo para mim, talvez no sentido terapêutico, assim, de que me faz muito bem escrever, né? Você tem preocupação com o leitor? Tenho. Assim, quando eu escrevo, é como se fosse um diálogo entre o Duílio que escreve e o Duílio que lê, né? Então assim, é só para você? Hã? Então é só para você que você escreve? Mas assim, o fato de eu escrever e eu automaticamente ler me faz reescrever muitas vezes. Então assim, eu acho que não é uma escrita só para mim, na medida em que eu quero que outras pessoas leiam e que gostem. Então nesse processo de escrita, leitura e reescrita, que eu reescrevo muitas vezes, há sim uma preocupação de que o texto seja, por exemplo, inteligível, né? Assim, que seja claro, que seja atraente, né? Então não é apenas para mim no sentido de que eu não vou escrever, vou guardar e vou deixar num canto, né? Assim, há sim uma preocupação de que outras pessoas leiam, né? É como se fosse o Duílio diluído dentro de um conjunto de outras pessoas, né? De outras pessoas que vivem esse período histórico que nós vivemos, né? De outras pessoas que possuem as mesmas referências intelectuais e artísticas que nós possuímos, né? Então eu quero me comunicar com essas pessoas também. Não que sejam muitas, né? Mas existem algumas, né? E quando eu recebo algum retorno, é fantástico. Há um poeta norte-americano, do qual eu gosto muito, chamado William Carlos Williams. Certa vez chegaram para ele e perguntaram, né? Ele havia escrito um livro de poemas, um dos vários livros que ele escreveu, e perguntaram para ele se ele tinha uma preocupação de o leitor compreender aquilo. E ele falou que ele não sabia o que era isso. Ele não sabia o que era o leitor. Ele não imaginava que ele tivesse leitores. Ele tinha muitos. Mas não era a preocupação dele. E ele dizia que ele escrevia para ele. Ele escrevia para satisfazer a si mesmo. E eu sempre achei que a literatura é para isso. A literatura, a música, o cinema, a verdadeira arte, ela primeiro tem que agradar a quem o produz. Os textos todos te agradam. Então, somente a partir do momento que eles agradam você os expõe, é isso? Mas é engraçado, assim, que depois que você publica, né, assim, hoje eu tenho várias críticas a todos eles, sabe? Que bom, né? Então, assim, eu pego trechos, eu gosto muito de alguns trechos, mas tem trechos que às vezes eu falo, cara, nada a ver, assim, por que eu escrevi isso, né? Então, não necessariamente, assim, alguns eu publiquei quando eu tinha certeza de que estava bom. Isso não quer dizer que estivesse bom, né? Por exemplo... Estava bom para você. Para mim, naquele momento, O Sobrado, por exemplo, foi um livro que eu escrevi durante muitos anos. O Canto da Crise foi um livro que eu escrevi em pouquíssimo tempo. Né? E quando eu publiquei, alguns trechos eu achei que eu me deixei, não sei, levar muito pelos acontecimentos do momento. Acho que talvez um olhar crítico atravessou demais o sentido poético. Alguns trechos hoje me incomodam. Mas tem trechos do Sobrado que também me incomodam, né? Mesmo tendo escrito em um tempo muito maior. Né? O livro Infanto-Juvenil também, logo depois que eu lancei, eu não gostei muito. Mas hoje, esses dias eu reli, né, e gostei bastante, né, assim, a pesquisa eu tenho críticas, os textos teatrais também têm várias críticas. E se eu pudesse refazê-los, assim, se eu tivesse a oportunidade de refazê-los, com certeza eu mexeria em todos. Você tem a oportunidade. O texto é seu, você faz o que você quiser com ele. Mas acho que aí viraria outra coisa, aí eu prefiro escrever uma outra coisa, sabe? É sobre isso que a gente vai falar. Esse livro seu,
que eu não conheço, inclusive você vai me presentear hoje, que é melhor manter o escuro aceso. Isso, uma beleza de paradoxo, né? São suas peças teatrais. São 4 peças teatrais. É uma compilação de tudo que você fez? Sim. Enquanto texto dramático? Sim. Publicar peças teatrais não tem tanto valor quanto montar peças teatrais. Sim. O teatro ele é muito mais para ser visto do que para ser lido. Mas ao publicar peças teatrais, né, os seus textos dramáticos, você estabelece com o leitor uma relação de história, de mostrar para ele, olha o que foi publicado. Fala um pouco pra gente sobre esse desejo de juntar o que você fez no passado, de um outro duílio, que não é o duílio de agosto de 2023, é um duílio passado. Sim. De juntar isso aí num volume só. Pois é, assim, isso que você falou é muito interessante. Eu também tinha esse olhar sobre a dramaturgia, assim. Eu tenho prazer em ler peças de teatro, né? Não muitas, assim, mas, por exemplo, eu tenho uma coletânea de peças de Nelson Rodrigues que eu leio com muito prazer. Você saiu pela Nova Fronteira, os 4 volumes. É um volume único. Volume único? É obra completa. Eu tenho em 4 volumes, pela Nova Fronteira. E eu tenho muito prazer em ler, e assim, no meu entender, eu leio como literatura. Né? Assim, sentindo o prazer que eu sentiria lendo um romance, um livro de contos, etc. Nem todas as peças são assim. Né? Inclusive, você falou uma coisa interessante também no começo, de que o teatro ele tem essa relação com a literatura. Né? E assim, por outro lado, a gente tem no teatro contemporâneo uma discussão muito forte do que eles chamam de pós-dramático, que é justamente assim, criticar essa base literária do teatro e buscar um teatro que se resolva na cena. Né? Assim, a partir dos jogos dos atores, né? dos jogos da equipe, o espetáculo vai se construindo e depois isso pode ser até registrado por escrito. Mas não é visto como um texto teatral que deu origem a uma obra. Então, assim, eu tinha esse olhar sobre o texto teatral, né? E concordo também que ele possui, para além de um aspecto literário, de prazer literário, ele também possui um aspecto de registro histórico, né? Então, assim, uma coletânea de peças fala também sobre as peças que foram montadas em determinado período, né? E, assim, eu como alguém que se interessa por pesquisar o teatro no Espírito Santo, me deparei, por exemplo, não só com a falta de pesquisa sobre o teatro, mas com a falta de textos teatrais publicados. Né? Assim, e hoje eu vejo que, por exemplo, textos teatrais que foram fundamentais na ditadura militar, que foi o meu tema de pesquisa principal, agregariam muito valor à minha pesquisa, né? Poder analisar o texto das peças que foram montadas. Isso se perdeu. Até procurei com algumas pessoas que viveram um período, década de 60, 70, e não achei. Né? Então, assim, a publicação de uma coletânea de peças teatrais também tem esse valor, né? De falar um pouco sobre o que estava acontecendo no teatro, naquele local, naquele período. São das 4 peças, né? Nós montamos 3, que são A Lenda do Reino Partido, Búfalo Show, que são muito parecidas e muito parecidas com o Canto da Crise. Você dirige ou atua? Não, eu atuei e escrevi. Você não dirige? Não dirijo. São muito parecidas com o mesmo contexto de O Canto da Crise, A Lenda do Reino Partido, né? Pensando mais nessa questão da separação do Brasil, né? Desse racha a partir de 2014, e consequentemente a eleição do Temer, etc. E o Buffalo Show, que fala de Buffalo Bill, sobre o faroeste, fazendo uma reflexão sobre a ascensão dessa cultura da arma, da violência, do mais forte, ótimo, etc. Ótimo. Há também um espetáculo que eu acabei escrevendo por pedido de uma produtora daqui, que é a WB, sobre o Rubem Braga. Se chama Rubem Braga, A Vida em Voz Alta. Sim, esse eu conheço. Que é um monólogo, sobre a vida e obra de Rubem Braga, mas que também traz esse olhar crítico e lírico, né, assim como ele. E um quarto texto que se encontra inédito, chamado Sopa de Galena. Né? Então, todos, de alguma forma, eles dialogam com um certo olhar crítico sobre a realidade. Assim. E pensando em alguns fatos históricos, né, momentos históricos específicos dos últimos anos. Né? Daí essa questão da influência da história nas coisas que eu faço. Né? Assim, ela está aí. Maravilha. Independente de ser intencional ou não. Maravilha. Nosso tempo acabou, mas eu quero fazer uma colocação importante. Se as pessoas quiserem comprar seus livros, como é que elas fazem para adquiri-los? Bom, eles se encontram todos na editora Cândida,
Editora Cândida. Isso, pode procurar na internet o site da Editora Cândida. Podem me mandar um e-mail também, que meu e-mail, meu nome, duiliocustercide@yahoo.com.br. Ou me procurar no Instagram, que também é Duílio Custercide. Ótimo. E a gente conversa. Ótimo, maravilha. Duílio, muito obrigado. Foi um papo esclarecedor demais. Muito obrigado, valeu. Espero que você volte em breve. Valeu. Beleza? Eu que agradeço. Valeu, gente. Valeu. Obrigado. Obrigadão. Pessoal, então, na próxima semana, nós vamos conversar com uma outra historiadora, que é a Lívia Rangel. Mas isso aí fica para depois. Um grande abraço a todos. Fiquem em paz. Você ouviu Vitrine Literária, com o professor e escritor Francisco Grijó. Tudo sobre literatura contemporânea, temas, autores, obras, debates, análises, curiosidades e bate-papo com autores e editores.